Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos aqui nesta noite, na presença do nosso Deus. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado. Quem teve? Tiveram? Quem comeu frango assado hoje aí? Comeu frango assado? O que foi, Ed? Você comeu? Pato? Picanha. Ali é outro nível, né? Graças a Deus, a gente pode começar o primeiro dia da nossa semana louvando, agradecendo, descansando. Assim é o evangelho da graça de Deus, começamos descansando. Na religião você começa trabalhando, descansa no sétimo. No evangelho você começa descansando no primeiro, trabalha depois. E eu quero compartilhar com você hoje João capítulo 10. Olha, um texto tão precioso da Bíblia. João capítulo 10. Nós vamos ler. Vamos ler aqui até o versículo, até o 10. Mas olha, leia com alegria, assim, leia comendo. Sabe? Leia comendo. Você entende o que eu quero dizer? Porque Bíblia, a palavra de Deus, a gente come. A gente desfruta. Então não vamos ler por ler só para depois começar a falar um monte de coisa. Presta atenção. Diz assim a Bíblia: em verdade, eu lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, essas são palavras de Jesus para nós, Por isso que a gente tem que comer as palavras, saborear o que ele fala, para transformar em verdade no nosso interior. Verso 9, ele diz que nós acharemos pastagem. O que é pastagem, irmãos? É comer, é saciar, É matar a fome. Me lembro um dia que eu estava andando de bike lá com o Josimar, e foi uma das primeiras vezes. E a gente foi andar, e na minha concepção a gente ia andar uns 20 quilômetros, mas ele fez a gente andar uns 70. E na metade dos quilômetros, 45, eu estava com tanta fome. Vocês não fazem noção, irmãos. Meu estômago estava comendo meu rim. Ele estava assim, se caminhando por dentro de mim, assim, sabe? Ele estava caminhando para os órgãos internos e comendo. E a gente parou lá na estrada rural e eu olhei, não sei se era um boi ou uma vaca que estava pastando. Quando eu olhei, eu falei assim, estou com tanta inveja daquela vaca. Aí chegou o mais esperto que estava com a gente e falou assim: melhor você comer o boi então, sabe o que é verdade? Aí é picanha, Mas aquilo, depois alguém me socorreu com um pacote de wafer. Olha que delícia, irmão? Pensa bem. Você anda 70 quilômetros, pode comer 2 pacotes de wafer, não vai fazer mal. Ele dissolve na hora. Ele nem processa no organismo. E ali foi bom. Sabe, esse é o sentido quando a gente anda com Jesus e quando Ele quer dizer para nós que nós acharemos pastagem. É a mesma coisa. Gente faminta,
gente faminta de vida, faminta de significado, faminta, e que acha pastagem, porque o nosso pastor, Jesus, cuida de nós. E ele falou, lá no verso 10, eu vim para as minhas ovelhas, e elas para que tenham vida, e vida completa. Olha, vida completa. É um desses filmes que a gente vê na televisão de guerra, e ultimamente andou aparecendo muito filme sobre a Segunda Guerra, lá, e um deles mostra lá em 1918, na final da Primeira Guerra Mundial, um fotógrafo chamado Eric Enstrom, e ele estava fazendo uma reportagem fotográfica daquele tempo conturbado, e ele então queria incluir, né, uma foto que comunicasse uma sensação de plenitude, num tempo que parecia tão vazio e dificultoso. E ali, ele achou um senhor, crente, sentado numa mesa, com a cadeira, numa cadeira, sentado com a cabeça baixa, e as mãos assim, entrelaçadas em oração, e na frente dele tinha o óculos dele, tinha uma Bíblia, uma tigela de sopa e pão. Mas ele estava muito tranquilo no meio daquele caos. E ele então fez aquela foto. E fez aquela foto muito conhecida. Depois talvez vocês procurem foto de Eric Enstrom. E ali tem uma foto que ele considerou alguém satisfeito. E ali tinha uma pessoa satisfeita. Alguns podem olhar para aquela foto e falar assim, olha, aqui eu vejo pobreza, escassez. Mas não era pobreza nem escassez, porque o enfoque do fotógrafo era exatamente o oposto. Ali estava alguém com uma vida plena, uma vida saciada, com gratidão, e que nós também podemos sempre experimentar, né, a satisfação que há em Jesus. Amém, querido? Se você é um homem crente, uma mulher crente, só que você não tem sensação de satisfação em Cristo, peça ao Espírito Santo para que Ele te revele aquele pastor que fala que Ele é a porta das ovelhas, aqueles que vão, encontram pastagens e comem bem e são saciados, né? Porque ali no verso 10 e 11, o ladrão vem somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, porque o bom pastor, o que acontece? Dá a vida pelas ovelhas. E não foi assim com Jesus? Ele não deu a vida pelas ovelhas? Se eu te prometer alguma coisa agora, você vai me esperar cumprir. E tem gente que espera que eu cumpra mesmo, fica vigiando. Aí você está na expectativa. Mas Jesus prometeu e cumpriu. Ele deu a vida pelas ovelhas. Então, essa satisfação do bom pastor, que não pode ser medida, né, por nenhuma categoria humana. Quais são o seu pensamento, o seu conceito de satisfação? A plenitude aqui que Jesus fala não é medida, né? Nós podemos pensar nas medidas de categorias mundanas. O que são categorias mundanas de satisfação do ser humano hoje? É dinheiro, é bens, coisas, é medido pelo sucesso, é medido por tantas coisas que a gente vê sendo ensinado no tempo, nós vivemos um tempo moderno, né? E às vezes a gente mede satisfação por isso, né? Quanto mais sucesso eu tenho. Esse dia alguém disse, pastor, mas eu não tenho sucesso nenhum, eu já estou no final da vida, não tenho nada. Aí eu disse, mas como nada? Você tem Cristo. Você tem Cristo, você tem tudo. Quem não tem nada são os conceitos da categoria humana, que mede uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, pelos títulos,
pela influência, por tantas coisas que a gente vê que são categorias humanas, e toda vez que um filho de Deus, uma filha de Deus, medir o seu sucesso e a sua vida pela régua deste mundo das categorias humanas, será sempre frustrada, porque nunca será bom o suficiente, nunca terá o bem o suficiente para prosseguir com satisfação, porque esta vida não tem satisfação em si mesma. Essa vida só tem satisfação quando você e eu temos uma outra régua de medida. E a outra régua de medida que a gente encontra na Bíblia é a satisfação e o sucesso que tem no nosso coração, que tem na nossa mente, que tem na nossa alma, que tem na nossa força, que é transbordante de gratidão e transbordante de alegria por ter um bom pastor que cuida de nós. Sabia? É o bom pastor que cuida de nós. Quem sabe na sua frustração, na minha frustração, a gente fica pensando, mas você pode remeter-se ao Evangelho e começar a pensar, que bom que aquele que me guia é Jesus, aquele que me leva a pastagens verdes, aquele que me sacia a fome, aquele que está comigo, aquele que me dá o seu sucesso, e anda com Ele, e Ele é transformado no seu padrão de medida. Que bom que você e eu possamos pensar que nós somos feitos o sucesso de Cristo Jesus. A sua morte de cruz e a sua ressurreição é glória, e a glória de Cristo são as nossas vidas, sabíamos? É a minha vida, a sua vida. Toda vez que Jesus olha para mim, que Jesus olha para você, Ele sabe que é um Deus, um homem, um pastor de sucesso, porque você foi alcançado, porque eu fui alcançado, e ali não tem espaço para sentimento pequeno deste mundo, com os seus sucessos, com os seus padrões de medida, com as coisas que ele considera grandes, e para o reino de Deus não vale quase nada, porque o que vale é a sua presença, é desfrutar do relacionamento com Ele, da vida com Ele, sabe? Ali em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, a Bíblia mostra a métrica do sucesso de uma pessoa. Olha só, Gálatas 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito Santo é. Vamos ler junto? Primeiro é, depois, que mais? Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não tem argumento. Contra essas coisas não tem argumento. Foi para isso que o Evangelho veio, que Jesus veio, para tirar-nos de nós mesmos e substituir a métrica de sucesso. Não estou dizendo para você que você não deve ter sucesso. Não estou dizendo para você que você não deve progredir. Nada disso. Vocês compreendem, irmão, o que eu estou dizendo, irmã? Não é nada disso, isso faz parte da nossa vida. E isso vem muito mais quando a gente anda com Deus e faz dele a primeira opção. Ontem eu falava assim com os jovens. Falava do tesouro escondido. Eu falava para eles que Jesus é a primazia. Como está em Filipenses capítulo 3. Que eu possa conhecê-lo e a sublimidade do seu poder, da sua bênção. Ou seja, Jesus é sublime. E quando nós alçamos Jesus ao topo da categoria das nossas vidas, todas as outras coisas vêm como consequência. Não é verdade? Porque busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as serão acrescentadas. E você vai na onda. Você vai no barco à vela. O vento sopra você e você vai progredindo, prosseguindo. E você vai na onda. Vai no vento, vai no vácuo de Jesus. Quando você o alça, a primeira opção, a sublimidade da sua vida, e todas as outras coisas vêm depois. O problema do ser humano que não encontra paz, que ele quer primeiro ter sucesso pessoal, quer ter sucesso segundo o padrão deste mundo, e depois que ele tem sucesso, padrão deste mundo,
ele cai no outro abismo, porque ele deixou o fundamental, a principal coisa, a principal pessoa, que é Jesus. Só que quando Jesus habita em primeiro lugar, nós temos ali a satisfação que a métrica mundana não dá, que a métrica do sistema deste mundo não dá, mas aqui é a métrica de Deus, porque ele chama isso de fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? É o fruto do Espírito que habita em mim, que habita em você. Você tem o Espírito Santo aí na sua vida, sabia, querido? Você tem o Espírito aí e ele frutifica. E nesse frutificar, ele traz amor, alegria, ele traz a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque é fruto. É fruto. As pessoas sem Deus buscam isso na autoajuda, sabia? Eles vão fazer cursos para ter mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Eles vão para a internet buscando como ter paz. Quem já fez isso alguma vez na vida? Hã? Fala a verdade, irmão. Quem já fez? Nunca fizeram? Mas alguém já fez. Vou procurar como ter longanimidade. Como ter longanimidade. Aí vem um monte de coisa, né? Aí vem psicólogo tal, fulano de tal, coach tal, coisa lá tal, e começa a dar, e você escuta, até sua mente ficar cansada. Aí você fala assim, mas não resolve, não adianta nada. Né? E aí eles querem buscar isso onde não tem fornecedor. Porque o mundo não é fornecedor do fruto do Espírito. O mundo é fornecedor de estresse. O mundo é fornecedor de competitividade. O mundo é fornecedor de angústia. E quem pertence a este mundo são os filhos do nosso inimigo. É ali que está. Mas os filhos de Deus, que pertencem ao seu reino, conseguem ter um suprimento daquilo que não é categorizado por este mundo, mas é por Deus e pelo seu Espírito. Sabe? É a satisfação, porque Jesus veio nos dar a vida plena. Quando você quer ter vida plena, irmão? Quer ter? Quando está desfrutando da vida plena? É o nosso alvo, a nossa busca, a nossa alegria. Sabe? Isso é vida plena, que Jesus dá e que Jesus mostra para nós, lá na sua palavra. E sabe, a vida plena também, ela se manifesta na paz de espírito. Paz de espírito. Eu vou ler com você Romanos 5, verso 1 e 2. Você vai ver que coisa interessante que a Bíblia fala para nós, e que uma vez resolvida no âmbito espiritual, ela também é resolvida no âmbito material. Diz assim a Bíblia, olha, Romanos 5, verso 1 e 2. Vamos ler junto, queridos? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que, por intermédio de quem obtivemos, igualmente acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paz de espírito. Ter paz de espírito não é só se ver livre dos chamamentos e da escravatura, de um sistema que exige e exaure uma pessoa, que cansa uma pessoa. Ter paz de espírito não é só viver livre de preocupações. Pelo contrário, as preocupações sempre estaremos conosco. O problema é onde você a coloca, onde eu a coloco. E muitas vezes sempre está no lugar errado. E nós precisamos sempre acertar. Pedir orientação para o Senhor e falar, onde eu coloco esta preocupação, qual prateleira para usar quando? Paz de espírito não é só isso, mas é preciso a gente ver que ali, com Deus, na condenação do pecado que nós vivíamos, para haver reconciliação e ter paz com o nosso Deus, livre de culpa do pecado da nossa vida, sem acusação da nossa consciência, nós temos a obra preciosa de Jesus Cristo
em nossas vidas. Porque não pode e não há harmonia entre o pecado e Deus, o Pai. Então uma pessoa no pecado sempre vai ter guerra no seu interior. Porque quem está no pecado não tem paz. Mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus, justificando-nos do pecado, através da sua morte compartilhada conosco. Em outras palavras, quando uma pessoa é justificada por Deus, por Jesus, quando ela reconhece que a obra de Cristo feita na cruz, como o pastor Paulo colocou bem aqui na hora da ceia, ela foi suficiente para nos limpar, nos devolver a amizade com Deus, porque a Bíblia diz a Romanos 6, 23 e 3, 23, que nós estávamos mortos no pecado, o salário do pecado era a morte, e todas as pessoas que nascem no pecado estão mortas, estão dia após dia com a sua mente imersa em culpa, e ninguém consegue viver com culpa. Isso não é culpa minha, não é culpa sua. Quando nós já nascemos, o pecado já estava, e nós precisamos sermos libertos do pecado. E o pecado vem justiça de Deus, que perdoa através de Jesus Cristo, e quando nós cremos em Jesus, a justiça de Deus é feita em Jesus. Por isso que nós o amamos. Sabe, irmão, o que leva você e eu a cantar cânticos tão preciosos que nós cantamos aqui, com as mãos levantadas, com os nossos olhos fechados muitas vezes, amando a Jesus? Já parou para pensar? Por que eu canto? Por que eu louvo? Por que eu adoro a Deus, adoro o Senhor? Às vezes fica tão automático, eu não sei, às vezes as pessoas vai no dia que todo mundo faz, né? Eu lembro quando comecei a ser crente. Quantos tiveram essa experiência de começar a ser crente? Quando se converteram aí com 20 anos para frente? Porque até 20 anos para frente eu fui numa igreja e tinha que ter um tradutor de crentez para mim, né? Eu tinha um amigo lá em Londrina que me levou para a igreja, e aí o pastor dizia, glorifica, irmão. Ele falava assim, glorificar, você bater palma. Ah, tá. Né? Aí o pastor dizia outras coisas lá, né? Dizia assim, coisas de crentez, né, que a gente usa aqui, eu precisava ficar traduzindo, né? Traduz para mim que eu não sei. É assim, ó, ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo. Eu não entendia nada. E às vezes a gente vai no automático. Mas às vezes por que então a gente adora, ora, canta, demonstrando amor? Demonstrando amor, porque Jesus, o nosso Senhor, devolveu a nossa amizade com o Pai. Ele pagou a nossa dívida, pagou o nosso pecado. Aquilo que te acusava e me acusava todo o tempo, inconscientemente ou conscientemente, foi limpo por Jesus. Ele pagou a sua dívida e a minha dívida. Ele deu para nós o direito de sermos filhos de Deus e filhas de Deus. Ele nos deu a alegria de sermos feitos filhos e filhas. Ele colocou dentro da sua família. Lá em Hebreus fala que ele tem riscado a dívida que era contra nós. Então tudo que nós éramos em relação ao Senhor, a Deus, nossa inimizade, foi paga por Cristo. E agora você não deve mais nada, eu não devo mais nada, e não deveremos mais nada, porque o pagamento pelo pecado foi um pagamento para sempre. Ele é um pagamento sempre. E nós temos paz com Deus. É por isso que a vida plena tem a ver com paz de espírito, paz com Deus. Tem a ver quando você ora, Deus te ouve, não por quem você é ou por se você merece. Eu não sei onde eu estava lendo, mas achei muito interessante, a pessoa estava dizendo que tem algumas pessoas que antes de fazer um pedido para Deus, o Pai, assim, sabe? Por exemplo, vou pedir um emprego. Aí ele fala, vou pedir um emprego para Deus, mas será que ele vai me responder? Mas essa semana eu fui tão pecador, né? Eu xinguei, menti, eu trapaceei, eu fiz tanta coisa, eu não vou orar não, vou ficar uma semana de paz, né, comigo, com Deus. Aí, vou ficar uma semana de paz, para ver se Deus responde a minha oração quando eu orar. Ou às vezes alguém fala assim, você já orou, pessoa? A pessoa fala, eu não estou preparado ainda, mas preparado para quê? Preparado para orar. Como é preparado para orar? Isso significa que aquela pessoa não tem o quê? Paz com Deus. Porque ela está sempre no seu íntimo, lá na sua vida, sendo acusada pela sua consciência ou pelo próprio pecado. E aí,
a vida diária das pessoas aqui, no âmbito horizontal, também é um caos. Porque se você não conserta a vida com Deus na vertical, você não tem paz na horizontal. Se a pessoa tem uma vida toda enrolada com Deus, com o Pai, não tem certeza do perdão dos seus pecados, nem pela obra de Cristo na cruz, e ela fica essa relação conflituosa com o Pai, ela também tem uma relação conflituosa com os outros. É simples espelho, irmão e irmã. Eu não sei se você sabe, mas se você pensar que a vida espiritual é algo relegado a segundo plano, cuidado, tenha muito cuidado, porque a vida espiritual, ela espelha a vida aqui entre nós, relacional. Se você achar alguém com os frutos do Espírito, com amor, com alegria, com paz, longanimidade, benignidade, com esse fruto do Espírito, você pode ter certeza, ela tem paz com Deus, ela tem paz de Espírito. Agora, se uma pessoa toda enrolada, se uma pessoa toda conflituosa, que o seu interior é um caos, pode ter certeza, a vida com Deus é um caos. Mas tem conserto, está tudo ali escrito para a nossa fé, está certo? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem entrega a sua vida a Jesus tem paz. Ninguém mais tem poder de acusar. Você pode ter errado durante a semana uma série de erros que você pode ter cometido involuntariamente, sem desejar tê-los feito, mas se você orar, você pode ter certeza que o Pai Celestial que está nos céus escuta a sua oração, porque Ele enxerga dentro de você como filho, como filha, e não vai te deixar perecer. Ele vai te curar, te abençoar, te perdoar, mas isso não vai servir para que Ele fique com um joguinho mesquinho de responde e não responde oração, porque o nosso Deus sabe que uma coisa é ter paz com Deus, a outra coisa é ter e estar num processo de transformação, sabe? É ter paz com Deus. É aquele que foi aceito e crê que foi aceito pela graça de Deus e se vê redimido por o sacrifício de Jesus, limpo pelo sacrifício de Jesus para sempre, torna-se uma pessoa tranquila interiormente, pacífica, pacificadora exteriormente. Já parou para falar assim, olha, aquela pessoa, ela virou crente e já está tão diferente. Quantos falaram isso? Conhece ninguém? Ou vocês estão com vergonha? Eu conheço tanta gente que fala assim, olha, aquela pessoa depois que se converteu a Jesus, mudou tanto. É outra pessoa. Conhece essa experiência? A gente é pastor, vê tanta gente. Olha, mudou. É outra pessoa transformada, porque não tem mais, tem paz com Deus. Tem paz com Deus. Isso é uma benção, irmão, irmã. Tá certo? É vida plena. A gente precisa aprender a entregar mais a vida a Jesus, não é verdade? Descansar mais, né? O que nos deixa cansados, abatidos, ansiosos, são as preocupações com este mundo, nas quais, na maioria das vezes, você e eu não podemos resolver. E a gente se martiriza. Que coisa, né, irmão? Eu falo sempre para Deus, para o Pai, assim, Pai do céu, misericórdia. Não é? Deixa eu crescer 1% ao dia, pelo menos. Pai do céu, tem misericórdia, deixa eu crer, para ser mais solto, mais feliz. E assim a gente vai vivendo, né, queridos? Pela graça de Deus, que vai nos transformando sempre, mas sem a pressão. Sabe, esse dia eu li na revista Veja uma reportagem tão interessante, que fala sobre a pressão da arquibancada. O que significava? Que nesse tempo de pandemia, teve muitos jogos, né, jogos de futebol, com arquibancada vazia, não teve? Você e eu já cansamos de ver na televisão, né? Jogos sem arquibancada. E aí eles fizeram uns estudos, e nos estudos mostraram que os jogadores que tinham um desempenho fraco nos outros jogos com arquibancada, nos jogos sem arquibancada, tiveram o desempenho melhorado em quase 60%. Você acredita?
porque não estavam sob pressão da arquibancada. Joga, você fez errado, você é isso, aquilo outro, né? E por que você não fez isso, né? Porque aquela coisa toda, né? E quando não houve a pressão da arquibancada, o desempenho deles melhoraram bastante. E aí muitos deles estavam aprendendo, né, de forma relacional e prática, a quando voltar para os jogos com arquibancada, a ter o mesmo desempenho e não se importar tanto com o que a arquibancada diz ou exige. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você e eu temos paz com Deus, e eu e você temos a convicção de sermos aceitos pela graça de Deus, aceitos completamente, a pressão da arquibancada diminui e você vive melhor. Você não se importa com a pressão de que os outros esperam de você. Você não se importa com a pressão de que os outros falam de você. Você não se importa com a pressão de que o diabo, o mundo e a carne lutam contra você, te acusando ou deixando você na acusação. Você não se importa de agradar o tempo todo numa escravatura emocional horrível. Por quê? Porque você aprendeu, você viveu, você creu que Deus em Cristo Jesus, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo me aceitou, eu sou livre. Se Cristo e o Pai me recebeu e me ama, eu sou livre. E meu desempenho vai ser melhor nesta terra. Não significa que você deve ser ou ser transformado em alguém indiferente às pessoas. Não é isto. Eu estou dizendo às vezes que a pressão, a alegria da aceitação em Cristo nos tornam homens e mulheres com vida plena. Amém, irmãos? É vida plena. É a vida que Deus te deu. É a vida que Deus quer que você viva em paz, não é? E lógico, tendo paz com Deus e tendo toda essa alegria de viver, aceito pelo Senhor, nos transforma, nos torna homens e mulheres tão agradáveis. Não é verdade? Homens e mulheres produtivos. Pessoas que são gente que vale a pena, e as pessoas querem conhecer. Que as pessoas vale a pena, que querem se relacionar. Elas são boas no que fazem, porque fazem com amor, com dedicação, com alegria, com paz. Isso é tão bom, né, irmãos e irmãs? Ter paz com Deus. Quando a gente tem paz com Deus, paz de espírito, justificado por Jesus, nós não temos mais espaço em nossa vida para acusação, espaço da nossa vida para viver pressionados pelo que o mundo quer de nós, mas que nós somos já aceitos por Deus e amados do Pai, amados dele. Amém? Não é? Vamos conhecer Jesus? O que você vai se dedicar a fazer este ano? Qual vai ser o maior projeto de vida desse ano? Por que você, em primeiro lugar, não alça Jesus ao primeiro lugar e fala assim: eu quero conhecer a Jesus e a sua sublimidade? Quanto mais você conhecer Jesus, melhor será a sua vida. Quanto mais longe dele, pior será. E que você e eu não possamos ter experiências dessas, né? Mas que nós possamos ser abençoados por Deus, com paz. E olha aqui por último, Romanos 14, 17. Coisa boa esse verso, porque na vida plena a gente precisa saber que o reino de Deus tem paz e outras coisas. Vamos ler junto ali? Queridos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É assim. O reino de Deus não é comida nem bebida, nem só o que faz. Nós não somos animais. Nós somos filhos, filhas. Nós somos gente que Deus ama. Porque viver como animais é com aqueles que vivem sem Deus. Tem um filósofo do passado que dizia assim: para a maioria das pessoas a vida não é outra senão o combate perpétuo pela própria existência, mas que no final da vida não terá valido a pena e será derrotada. Porque às vezes quando a gente vive sem Deus, a gente só come e bebe, vive, corre atrás da roda
da roda da vida, né? Corre atrás, estuda, trabalha, promovido, aposenta, cai os dentes, morre, e aquela coisa. É a roda. Gente sem Deus vive nessa roda. Na comida e na bebida. Por isso que aqui a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida só. É alegria, gozo, paz do Espírito Santo. Hoje essa vida aí secular aí, que tomou conta do coração do ser humano, fez a gente viver como se fosse apenas terreno. O povo lá de Israel, quando saiu do Egito, quando saiu, foi para a terra prometida, chegou um tempo que eles estavam tão revoltados, que eles diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Gente sem Deus fala assim, vou comer e beber, porque amanhã vão morrer mesmo. Já viu alguém falar isso? Naquela roda de festa, né? Aquela coisa nada, né? Carne, picanha, e aquela pessoa lá que bebe bastante, aquela coisa toda, né? Aí no furor da coisa toda, vamos comer, vamos beber, amanhã a gente vai morrer mesmo. Nossa vida não é só isso, seria muito pequena, curta, porque a Bíblia mostra um caminho mais excelente para nós, tá certo? Mostra um novo céu, uma nova terra e uma vida plena. Eu não sei como é, certamente não será como aqui, mas eu sei que vai ser muito boa. Eu sei que vai ser muito boa, né, irmãos? Não vai ser boa? Nós vamos poder beber Coca-Cola, não vai engordar, não vai fazer mal. Você vai tomar leite condensado melhor que moça, também não vai fazer mal. Você vai ter muitas coisas boas ali. Geyser. Sabe o que é geyser? Aquela coisa que brota da terra, água quente, lá naquele gelo em cima, que as pessoas gostam de ficar lá, né, que nem sapo lá naquela água quente, que beleza, né? Eu não sei como é que vai ser a vida plena após esse rascunho que foi feito aqui na terra, mas eu sei que vai ser bom. Sabe por quê? Que lá, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração humano, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, são coisas muito superiores àquilo que nós já experimentamos aqui e gostamos. Não sei como vai ser, mas só sei de uma coisa, que o reino de Deus é a paz, e o Filho de Deus, a filha de Deus, come e bebe sim, mas ele come e bebe com alegria e com paz. Não é? Estava lendo um livro do autor lá, ele dizia assim, o dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes, mas não compra amor. Compra festa, mas não compra alegria. Por isso, precisamos conquistar aquilo que o dinheiro não compra. O alvo do homem de Deus, da mulher de Deus, é conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Tudo bem? Né? Que precisamos do dinheiro. Também não estou dizendo que você não precisa de dinheiro. Mas buscar aquilo que o dinheiro não compra. Porque o dinheiro compra, mas ele não tem fruto. Ele torna uma pessoa rica, mas deixa uma pessoa triste. Torna uma pessoa milionária, mas tira a vida dela. É assim que ele faz. Né? É assim que ele faz. Lembro de um missionário, Jim Elliot, livro de missões. Eu não sei se você conhece a história do missionário Jim Elliot, mas ele e mais 4 amigos foram assassinados pelo povo nas quais eles foram alcançar, que eram os índios Aurani, do Equador. Os 4 foram mortos na missão. Né? E existe um filme chamado Terra Selvagem, se um dia alguém achar, dessa história. Mas ele tem uma frase muito legal, muito interessante, daquele que foi alcançado por Cristo e tem paz. Ele falou assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Olha, irmão, dá para você pensar a semana inteira nessa frase. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Abrir mão dessas coisas que a gente não retém, que o ladrão rouba, que a traça come, ferrugem corrói, e que às vezes o sentimento humano quer, mas também não vai dar em nada. É abrir mão, mas ganhar aquilo que nunca pode perder, que é gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Amém? Não é isso?
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele dia, Eliot acreditava que o trabalho dedicado a Jesus era mais importante que a sua própria vida e os seus interesses. Ele abriu mão daquilo que não podia reter para ganhar aquilo que jamais perderia, que é a vida plena ao lado do bom pastor Jesus Cristo. Olha que coisa boa. Não é bom servir a Jesus, irmão e irmã? Olha, eu fico feliz de você estar aqui comigo e você e eu sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O mesmo pastor, o mesmo Deus, a mesma pastagem verdinha está dado a mim e está dado a você. É só pastar. Viu? Vou fazer uma coisa ruim aqui. Olha para o teu irmão do lado aí, vocês estão do lado, e fala assim: vamos pastar, irmão? Ó. É no sentido bom, né? Vamos pastar. Pastar o quê? A comida do bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim comerá e achará pastagem e será saciado com a vida plena. É com Jesus, sempre. Né? E eu quero terminar aqui dizendo que a gente presta um grave desserviço às boas novas de Jesus, quando igualamos satisfação de vida com outras coisas que não são aquelas que só o reino de Deus pode dar. Porque como cidadãos do reino, nós podemos nos esmerar e desfrutar dessa cidadania e viver uma vida tranquila com Cristo. Nós somos, irmãos e irmãs, cidadãos dos céus, pertencentes ao reino dos céus, com as leis dos céus, e nós não somos escravos deste mundo, desta terra, com os seus governantes. Nós nos movemos civilizatoriamente entre os governantes, mas o nosso reino é dos céus, o nosso Deus é quem governa, e é Ele quem dá pastagem às suas ovelhas. Se você quiser pastar a pastagem deste mundo, você vai comer grama seca, mas se você quiser a pastagem dos céus, vai ter grama verdinha, porque é assim que é o Senhor conosco, não é? Eu estava vendo aí, muitos estudos mostram que o Brasil passa por um êxodo, é gente saindo para buscar a vida melhor em outro lugar. Quem pode, quem tem as oportunidades, que a tenham, né, que usem bem. Mas nós também podemos viver plenamente com Cristo, porque onde Ele está, há paz, porque a paz nos acompanha em todos os lugares. Você pode viver aqui, como pode viver longe, mas com a paz você será a mesma pessoa. Sem Cristo você pode viver aqui e pode viver no país melhor do mundo para se viver, mas continuará não tendo paz, continuará na busca. Mas o nosso Deus deseja que tenhamos vida plena. Amém, queridos? Que o Senhor te dê vida plena sempre. Que você aprenda a comer a pastagem dos céus e a viver bem, e a viver saciado e abençoado. Amém? Vamos transformar essa palavra em oração? Que você possa pegar essa que você ouviu e a parte que lhe serviu, que Deus falou com você, transforma em oração. Transforma em oração a Deus o Pai. Se há alguma necessidade, transforma em oração. Se está sendo falta de paz, transforma em oração a Deus o Pai. E Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Amém, querido? Vamos colocar em pé.